Bom dia, meus amores. A tia está com saudade de vocês todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do nosso livro didático. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade. Olá, pessoal. Nós vamos falar hoje de tempo e clima. Nós vamos falar sobre esses dois termos aqui, ó, tempo e clima. Quando nós falarmos de tempo e clima, nós vamos ver a diferença que existe entre um e o outro. Primeiramente, pessoal, vai ter algumas questões que vai aparecer durante a nossa aula. Aí eu quero o quê? Eu quero que vocês peguem o caderno, pegue o caderno e vocês vão passar essas questões para o caderno. Então, nós vamos trabalhar o slide, mas juntamente com as questões. Vocês vão passar essas questões para o caderno. Você vai dar uma pausa e fazer as questões no caderno, durante a aula. Então, vamos lá. Pegando o caderno, no seu caderno, faça um desenho bem bonito, representando como está o tempo hoje e como estava no domingo. Mas, tia, mas a senhora não vai ver nem o caderno? Vou ver sim. Vai chegar o dia que a tia vai pedir para vocês enviar o caderno das atividades. Então, por isso mesmo que nós estamos começando o nosso segundo semestre e vai ter atividades que vão ser feitas no caderno, que vai ser realizada no caderno. Então, pega o livro juntamente com o caderno. Vocês vão colocar essas atividades escritas no caderno. Vocês vão descrever aqui, ó, como está hoje e como estava ontem. Relação ao tempo. Nós vamos falar como está hoje, que é segunda-feira, e como estava ontem, que era domingo. Faça um desenho bem bonito, representando como está o tempo hoje, como estava no domingo. Olhe bem a janela da sala de aula. Como está o tempo hoje? E no final de semana, como foi o tempo? Só, tia, mas nós nem estamos em sala de aula. Imagine que vocês estão em sala de aula, vocês estão assistindo a aula. Eu tenho certeza que na casa de vocês tem uma janela. Vocês olham para a janela e façam o desenho, tá bom? Agora nós vamos ver a definição de tempo, para vocês se situarem melhor. Tempo é o estado instantâneo da atmosfera em determinado lugar. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, constituída pelo ar que respiramos. Tá vendo aqui, ó? Observe esse desenho aqui, ó. A Terra aqui, ó. 10% refletido. Aí tem 43% que chega ao globo terrestre. Essa aqui, ó, é os raios solares que entram na camada da atmosfera. Atualmente, a atmosfera tem sido pelas ações do homem, como a queimada da floresta, o lançamento de poluentes, pelas chaminés das fábricas e pelos escapamentos dos veículos. Logo à frente, nós vamos ver essa divisão dessas camadas bem direitinho, que tem no slide com vocês. Então, essa é a camada superior da atmosfera. Esses raios solares penetram, ó, nessa camada aqui, 60% do planeta na atmosfera. Aí 43% chega no globo terrestre, 17% é absorvida diretamente pela atmosfera, 10% é refletido em radiação terrestre, logo aqui que chega na Terra. Para caracterizar o estado do tempo, considera-se, quando nós falarmos de tempo, meus amores, cuidado que logo após nós vamos ver a diferença de tempo e clima. Nós estamos falando neste momento nós estamos falando de tempo.
o tempo, porque o tempo ele muda, ó, em questão de milésimos de segundo ele pode mudar, em questão de minutos ele pode mudar. De repente nós estamos aqui, o sol está bem quente, 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 quente. Pode acontecer uma chuva de repente. Então isso é o tempo. O tempo pode mudar constantemente. O tempo pode estar mudando constantemente. Já o clima, nós vamos ver logo após que ele não muda assim constantemente. Para caracterizar o tempo, considera-se, temos que levar em conta a temperatura, o aspecto geral do céu, a ocorrência de chuvas, a umidade, a pressão atmosférica e o vento. E quem é responsável por esse estudo aqui, por essa observação aqui? Por todos esses elementos que são fenômenos meteorológicos. Quem é responsável? É a meteorologia. É a ciência que estuda as condições atmosféricas. E com isso auxilia na previsão do tempo. Essa previsão do tempo. O especialista que faz a previsão do tempo é o meteorologista. Você sempre que observa em jornais, mostrando a previsão, mostrando a garota do tempo, a Maju mesmo, passou foi tempo mostrando no mapa o tempo que estava no Nordeste, o tempo que estava em Teresina, o tempo que, então ele sempre está mostrando, mas quem faz ali só ela está apresentando, mas quem é responsável por esse estudo é os meteorologistas. São os meteorologistas que são responsáveis por esses estudos, que é essa ciência que estuda as condições atmosféricas. Algumas das importâncias da previsão do tempo é para sabermos com que tipo de roupa devemos sair de casa. Se levarmos o guarda-chuva para alertar ou em caso de chuva forte. As pessoas que vivem em áreas próximas às margens de rios ou nas encostas de morros e para os agricultores que precisam muitas vezes fazer o plantio no início de um período de chuva. Então você observe que nós vamos trabalhar muito com esse aqui, ó, o tempo, porque o tempo que está mudando constantemente e ele muda de acordo com essas características: temperatura, aspecto geral do céu, a ocorrência de chuva, a umidade, a pressão atmosférica, o vento. Esses são os elementos dos fenômenos meteorológicos que vai interferir no tempo. No livro de vocês, na página 86, tem a atmosfera e suas esferas. Nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera. Essas são as esferas. Na página 56 você pode observar as esferas da atmosfera, que é a divisão dessas camadazinhas daí, da atmosfera. Quando nós falamos que o nosso planeta os atrai através da força da gravidade. Por isso, a atmosfera é mais densa em sua parte inferior do que a superior. Por causa de quê, tia? Por causa da força da gravidade. O gás carbônico, o ozônio, o vapor de água, além de outros gases, são chamados de gases raros. Uma parte importante da atmosfera é chamada de ozônio. A conservação dessa camada é fundamental, porque ela é responsável para absorver os raios ultravioleta. Logo no iniciozinho eu mostrei as camadas para vocês e só a porcentagem que a penetração na Terra. Agora nós vamos ver um pouquinho falando sobre o clima. Vamos ver? O clima de um lugar é determinado. O clima de um lugar é definido após ao longo período da observação dos fenômenos meteorológicos. Define-se o clima predominante de um lugar
observando as variações do tempo por um longo período, que pode variar entre 25 e 30 anos. Olha aí, ó, vocês observem que quando nós falamos de tempo, acontece rapidinho. Quando nós falamos de clima, pode variar, ó. Pode variar de 25 a 30 anos. O clima da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é quente e úmido. O Rio de Janeiro é uma cidade de clima tropical, porém, há dias que o tempo no Rio de Janeiro está frio. Observou, pessoal, aqui, ó, do tempo, ele está falando da mudança. Observe, pessoal, quando ele está falando de clima, de 20 a 30 anos. Quando ele fala de tempo, há dias em que o tempo no Rio de Janeiro está frio. Acontecimento que acontece rapidamente. Tem dias que está frio. Ele não fala que o tempo tem dias que o clima está frio. Não, é o tempo que está mudando. O clima ele pode variar até de 25 a 30 anos para mudar de um determinado local. Nós temos essa atividadezinha no caderno e vocês vão responder no caderno, vão escrever aí no caderno. E na próxima aula nós continuamos o assunto, tá bom? Tem a questão do caderno na primeira fase, que é para você desenhar a segunda e o domingo, comparar. E agora nós temos aqui 4 questões para vocês também responderem no caderno, tá bom? E até a próxima. Essa questão também é para responder no caderno. Nós temos essa aqui para vocês responderem no caderno, tá bom?